Oi, André. Bom dia, Bom dia. Tudo bem? tudo bom? Ótimo. André, eu vi que tem alguns dos vídeos são estão um pouquinho maiores, né? Tem de Sim, 8:50, outro de 8:40. Mas como a gente só tem 3 trabalhos nessa sessão, talvez a gente consiga passar eles inteiros. Aí fica a seu isso que critério. eu, isso que eu pensei. Acho que não precisa cortar, né? A Uhum. gente tem um bom intervalo, né? Então Sim. vai sobrar tempo, na verdade, provavelmente, né? Mas são três apresentações, né? Uhum. Aí o E aí projeto. você. Oi? Eu vou projetar daqui, Projeta, né? Tá Tá. ótimo, né? Eu vou compartilhar minha tela daqui com os vídeos. Aí, só mais uma dúvida: você prefere fazer as 3 apresentações seguidas e depois debater, ou fazer uma, debate, faz outro debate, faz outro debate, debate tudo no final? Eu prefiro a gente faz apresentação e debate, porque acho que até a recomendação do SEMEAD, né? Sim, Porque senão depois fica uma distância, a gente acaba perdendo detalhe a de linha cada de um. raciocínio. E lá no final a gente faz um juntar todos, né? Acho que aí fica legal. O que que você acha? Eu Tranquilo, acho né? que é legal. Uhum, fica assim. Beleza. Tá bom. Se precisar de qualquer coisa, é só me avisar, tá? Tá bom, tô tranquilo e você também. A gente vai conversando, né? Eu acho que vai ser bem tranquilo, né? A primeira, né? Uma das primeiras aqui. O Sim. Ariel já tá aí conectado, né? Uhum. Bom dia. Bom dia, Ariel, tudo bom? Posso testar meu vídeo com vocês aqui só para ver se está compartilhando o áudio direitinho? Uhum. Esse é Uhum. Olá, pessoal. Eu me chamo Eric, sou aluno de doutorado. Sim, tudo certo. Veio o áudio também. Beleza, obrigada.
Bom dia, Laura, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tá bom, a gente está só aguardando o pessoal conectar. Tá bem. Já começa, tá bom? Oi, Eric, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. A gente vai aguardar mais uns minutinhos para que entre pelo menos todos os grupos, né? E a gente já inicia, tá bom? Sim.
Bom, pessoal, já demos aí os 5 minutos, né? Acho que a gente pode ir começando, né, em respeito às pessoas que chegaram no horário, né? Bom dia a todos. Meu nome é André Lozano, né? Eu e Paula, que somos voluntários aqui nos trabalhos do SEMEAD, e estaremos acompanhando aqui a sessão com vocês, tá bom? Nós temos aqui algumas regras, né, de apresentação, que são os 8 minutos, que nós vamos passar os vídeos, né, que vocês enviaram. Depois teremos 8 minutos, né, após passar o vídeo, 8 minutos de discussão sobre o tema. E aí é legal que todos podem participar, né, todos podem fazer perguntas, contribuições. Acho que é bem interessante, torna o trabalho rico, né? E logo que terminar as 3 sessões, são 3 trabalhos que nós temos, a gente faz aí uns 20, 25 minutos de discussão, falando dos 3 temas, né, fazendo uma discussão geral. Normalmente a sessão está programada para 4 apresentações. Como a gente tem 3, provavelmente a gente tem um tempo de sobra, né, que a gente vai tentar aproveitar da melhor forma, tá bom? A Paula já colocou aí o link para avaliação, né? Ao término da sessão a gente pede que vocês façam a avaliação. Vou pedir desculpas que eu estou aqui próximo ao aeroporto, então pode passar avião, pode ter alguns barulhos aí, mas hoje em dia já é normal, né? Nas reuniões online, né? Já estamos acostumados. Antes de iniciar, alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Eu não recebi esse link, acho que é porque eu entrei depois na sessão. A Paula coloca novamente, né? Tá, obrigada. Vamos lá, Paula. Eu acho que a gente pode seguir a própria ordem do que está no site do SEMEAD, né? E aí dá certinho que por último ficam as pessoas que ainda não chegaram, e se der tempo elas apresentam também. Tá bom? Boa reunião a todos. Fico à disposição aqui, o que quiserem comentar, enviar no chat, a gente vai conversando. Aqui tá sem som, não sei se já. É verdade. Você clicou naquele compartilhar som? Então... Peraí, só um Testou, minutinho. funcionou, né? Sempre O funcionei. teste sempre funciona. É sempre assim, né? Ai, gente, só uma coisa maluca. Deixa eu compartilhar novamente, só um minutinho, tá? De todo modo, seria interessante aumentar o volume aí dos colegas, porque acho que eu falei Ah, um pouco tá. baixo, né? Então, a gravação. Eu também falei baixo no meu também. Pessoal, eu me chamo Eric, sou aluno de doutorado Ouvem bem? na PUC-Rio. E Sim, juntamente... aham. Vou voltar um pouquinho. Colocar o meu número. Olá, pessoal, eu me chamo Eric, sou aluno de doutorado na PUC-Rio. E juntamente com a professora Sandra, compomos aí a autoria do artigo intitulado Conexões entre rotinas organizacionais, a experiência de uma organização no desenho de sua transição tecnológica. O estudo atende alguns dos interesses da comunidade de pesquisadores da dinâmica de rotinas. Por exemplo, a elevação do nível de análise sobre o estudo de rotinas, a partir do enfoque em determinada rotina para o enfoque nas redes de rotinas interconectadas na organização. Além disso, a influência de contextos organizacionais específicos, como os contextos de transição tecnológica. Temos algumas lacunas. Por exemplo, a necessidade de mais casos que contribuam para caracterizar as fronteiras entre rotinas. E também casos que considerem o contexto de mudança tecnológica e suas implicações nas conexões entre rotinas. Diante disso, o objetivo do estudo residiu em compreender como as conexões entre rotinas foram concebidas por uma organização durante o desenho de suas rotinas
em atenção ao contexto de migração de seu ERP para uma configuração mais recente no ambiente cloud. O que podemos entender como interdependência e conexões entre rotinas? Interdependência diz respeito a uma relação entre ações ou entre rotinas, em que uma ação ou uma rotina habilita ou restringe um contexto relevante para o desempenho da próxima ação ou próxima rotina. Dois elementos podem ser apontados como mecanismos de conexão nas rotinas: os agentes humanos, ou seja, pessoas interagindo para transferir e captar informações, ou os agentes não humanos, na forma de artefatos, como veículos que transportam informações entre rotinas ou como bases de entendimento sobre como agir entre as rotinas. Os artefatos eles podem ser representados de distintas maneiras, né? Ora como objetos limitadores, na medida em que controlam a ação humana, ou como objetos epistêmicos, na medida em que os artefatos são interpretados de distintas maneiras pelos agentes envolvidos com eles. Temos também o papel periférico desses artefatos, ou seja, representados como elementos externos às rotinas, mas também temos o papel central desses artefatos, ou seja, a sua influência significativa no desempenho das rotinas. E também o imbricamento entre pessoas, ações e artefatos mediante uma montagem sociomaterial. Outro tópico do referencial teórico do estudo diz respeito a como as pessoas se identificam profissionalmente e a implicação disso sobre a execução dos padrões de ação que lhes são atribuídos. E também há uma relação profissional entre esses atores das rotinas e outros atores organizacionais. Como conduzimos o estudo? Foi um estudo de caso único e, por quase 8 meses, um dos pesquisadores esteve imerso no campo. A forma de coleta de dados, os procedimentos adotados para a coleta de dados residiram na observação participante, entrevistas semi-estruturadas e identificação e análise de documentos que emergiram nesse período. Para analisar esse corpus, foi considerada a análise temática. Bem, como a organização concebeu as conexões nessa mudança tecnológica, na mudança tecnológica? Através do papel dos artefatos como elementos que conectam rotinas. Ora como objetos orientadores, na medida em que os artefatos orientam como os agentes devem agir entre rotinas. Ora como objetos controladores, em que limitam e moldam, a ação dos agentes entre rotinas. Ou objetos integradores, em que os artefatos assumem a integração entre rotinas, a conexão entre elas. Outro aspecto que surgiu diz respeito ao esclarecimento sobre causa e efeito. Ou seja, quem está no início não tem visibilidade do fim, e quem está no fim não tem visibilidade de quem está no início, demonstrando que a ausência de uma visão holística sobre as rotinas interdependentes apresenta implicação na conexão entre elas. Outro aspecto também diz respeito à identificação com a natureza dos padrões de ação, ou seja, como o sujeito se identifica profissionalmente e com o que ele precisa executar nas rotinas. Bem, como contribuição, o estudo sinaliza aí uma relação entre os artefatos digitais como mecanismos de conexão entre rotinas, na medida em que eles são introduzidos para atingir as exigências de integração entre rotinas interdependentes. E também temos aí o aprimoramento conceitual de conexões entre rotinas, que pode ser interpretado como atendimento às necessidades compartilhadas entre essas rotinas interdependentes. E também temos aí proposições sobre a caracterização das fronteiras entre rotinas. Ora, como fronteiras estabelecidas,
ou seja, limites impostos pelos artefatos, como, por exemplo, os módulos do sistema integrado, do ERP, em que um módulo é caracterizado como uma delimitação de uma rotina e o outro módulo de outra rotina. Ou pelo desenho organizacional, né? Materializado aí nos departamentos. E também temos as fronteiras reconhecidas, que diz respeito até onde os agentes acreditam que seu trabalho é pertinente de acordo com a sua identificação profissional. Bem, aqui temos as referências bibliográficas, né? Agradecemos a atenção. Muito bom, né? Boa apresentação, um trabalho bem interessante, bem profundo, né? Eu achei muito interessante essa divisão entre o fator humano e o fator não humano. E aí eu queria te perguntar, primeiro, né? Saber um pouquinho do porquê, o que originou esse trabalho, né, Eric? E o que você poderia complementar, assim, o que poderia ter sido feito diferente, né, após a execução do projeto, né? O que você acha que poderia ter melhorado resultados? E um dos pontos que eu achei importante, né, ou talvez de comentar aqui, é de quando você começou o trabalho e após a conclusão, né, comparando expectativa e resultados alcançados, né, o que você sentiu de diferença, de diferente, o que foi relevante nesse ponto? Fiz várias perguntas aí que já é para dar os É, 8 minutos. pois é, procurei aqui anotar. Eu anotei 3. Se for mais, aí você me avisa. Mas A vamos primeira lá. pergunta, né, pelo que eu anotei aqui, o que originou o trabalho, o que despertou interesse por esse projeto, né, por essa pergunta de pesquisa, por essa curiosidade de investigação, né? Bem, as rotinas, né, também conhecidas como processos, né, é, elas podem ser estudadas por duas perspectivas assim predominantes, né? No campo da estratégia, as rotinas, os processos, eles são estudados sob o enfoque do que essas rotinas produzem, ou seja, os outputs das rotinas, né? A fim de avaliar desempenho, capacidade dinâmica, né? Enfim. Por outro lado, os teóricos organizacionais, eles não estão preocupados com o que as rotinas produzem, mas como elas são desempenhadas, né? Então, com o meio e não com o fim, né? Como os atores desses processos, né, interagem, né, para alcançar lá o objetivo da rotina no final, né? E aí, recentemente, né, essa comunidade, né, que estuda essa segunda perspectiva, tem demandado de pesquisadores, né, novos estudos, não com enfoque em determinada rotina, né, mas considerando um conjunto de rotinas interdependentes, porque raramente os objetivos organizacionais eles são atingidos, né, com o desempenho de uma única rotina, mas sim com um conjunto de rotinas, né? Então aí vamos atender ao chamado da literatura, né, por mais casos, né? E aí teve a oportunidade, né, de acompanhar esse contexto específico que estava ocorrendo em uma organização, e aí daí surgiu o que originou o interesse pelo estudo, né? Agora, o que poderia ter sido feito, né, vamos dizer assim, de diferente? Um trabalho submetido ao Congresso, né, eu entendo que é um trabalho em andamento, né? A gente submete para uma comunidade qualificada para receber críticas, né, elogios, oportunidades de melhoria, né? E eu acho que não é diferente no meu caso, na direção de que, por se tratar de um estudo de caso, é interessante, né, que, assim, seguindo as orientações da literatura para essa abordagem metodológica, que seja empreendida, né, uma validação interna dos resultados, né? Ou seja, eu volto para o campo com os meus resultados, né, para um corpo qualificado que participou do estudo e falo, faz sentido? Esses resultados é isso mesmo? E aí a gente vai, então, fazer isso, né? Então, é um procedimento que a gente anotou para fazer, para continuar, né?
E, por último, né, a pergunta foi o que foi relevante. O que foi relevante, os artefatos, essas 3 qualidades de artefatos que apareceram, né, como mecanismos de conexão, eles foram interessantes, mas o que mais chamou a atenção de nós, autores, foi esses aspectos mais emocionais com relação às conexões entre rotinas, né? Que era algo que não esperávamos, né? Foi um estudo de caso de orientação mais indutiva, então eu não fui com categorias a priori, né? As categorias foram a posteriori, surgiram depois, então você não sabe muito bem o que vai ter ali, né? O que, na minha opinião, torna até um pouco mais interessante, né? E aí surgiu, né, assim, pela triangulação, essa questão de que a não identificação com o que você tem que fazer na rotina, sobretudo quando novos padrões, né, são introduzidos na rotina por conta da mudança tecnológica, né, que você tem que fazer novas ações, né, muitas vezes, né, os agentes dessas rotinas não se reconhecem com esses padrões, profissionalmente, né? E aí tem algumas falas, alguns exemplos que eu usei para ilustrar, né? E isso acaba prejudicando, né, a interdependência e as conexões entre essas rotinas, porque você não está ali com toda aquela atenção que você deveria estar, né? Porque você não se reconhece fazendo aquilo, né? Então, eu acho que esses aspectos emocionais a gente não esperava. Artefatos a gente com certeza esperava, mas assim, esses aspectos emocionais a gente não esperava realmente. Então é isso, André. Acho que eu respondi aí, não sei. Não, muito bacana, bem interessante mesmo o teu posicionamento. Acho que quem já viveu um pouco, né? Quem já viveu um pouco essa realidade, né? Sabe como é que é. E eu acho que os seus achados são muito interessantes. Eu achei bem interessante. Paula, quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu fiquei curiosa sobre a sua abordagem metodológica mesmo, a questão né, de como você utilizou é, a, a, a referência da Eisenhardt para fazer esse estudo de caso, como é que você fez a questão de a sua relação com o campo durante esses 8 meses de estudo. Eu queria Uhum, entender como é que foi isso, assim, aquilo que está fora do paper, sabe? entendi. É, esse trabalho, né, como é um estudo de caso, assim, ele tem uma inspiração etnográfica, né? Então você acaba tendo ali se envolvendo com o campo, né, numa forma, tanto é que um dos procedimentos adotados foi a observação participante, né? E aí, né, primeiro, né, a gente pede autorização para estudar a organização, né? E eu aproveitei, é claro que eu coloco isso no artigo, né? Você não pode estar simultaneamente em todos os ambientes onde o fenômeno ocorre, mas a gente procurou né, estar o máximo possível nesses espaços internos e externos, né? Então, quando a conversa com relação à pergunta central da pesquisa surgia numa cafeteria, num restaurante, alguma coisa que eu acho que é esses detalhes que você quer saber, né? Fora paper, né? Eu aproveitava para fazer as anotações, as notas de campo, né? Porque o fenômeno ele está sendo expresso ali de alguma forma, né? Fora isso, tem os espaços formais e premeditados, as reuniões para esse fim, né? Quando toda a equipe, os participantes diretamente ligados ao estudo eram convocados, eu também ia e aproveitava, né, para fazer as anotações, as observações, né, e tudo mais. E também eu procurei aí, né, coletar, né, o relato, né, das pessoas, da experiência dessas pessoas nessa fase de desenho. O que elas consideraram, né, como as conexões apareceram para elas, qual a preocupação dessas conexões entre rotinas, uma vez que você estava mudando, né, a tecnologia dentro da organização. Então, aproveitei para coletar os relatos também, né, e, por último, uma série de documentos que apareceram, foram sendo criados, envolvidos, né, durante esse período aí de 8 meses, né? Então, foi assim, tem uma questão que facilita a proximidade, né? Eu conheço as pessoas lá, então, assim, você estabelece uma relação de confiança em que as pessoas ficam mais abertas para comentar, né, sobre o problema de pesquisa, né?
Por outro lado, assim, como um aspecto também que está fora aí do artigo, né? Muitas vezes é interessante você transferir, né, levar os sujeitos participantes daquele fenômeno para fora da organização, porque aí eles ficam mais à vontade para relatar, né, assim, as suas experiências, o que ele acha que ocorreu, né, como ele vê aquilo tudo, né, do que se ele estiver dentro de um ambiente, às vezes está na copa da empresa e passa alguém, enfim. Então, assim, eu acho que tem esses detalhes aí, né, da prática, né, de coleta de dados, que eu acho que foi bem interessante, foram bem interessantes. Ariel, acho que a gente está com o tempo estourado, mas dá tempo de falar. Pode falar, Eu, Ariel, acho que tem uma pergunta, né? Não, se não dá para perguntar, não tem problema, professor. Eu, Podemos seguir, sim, acho que temos aí uma tá. margem boa. Pode. Estamos sim. Eu peço licença, então, porque eu não vou conseguir abrir minha câmera, que eu tô tendo que me deslocar, infelizmente, agora. Só uma contribuição, né, pro colega, assim, qual foi a teoria que vocês usaram de fundo ali? Foi a sociotécnica, sociomaterialidade? É a teoria da dinâmica de rotinas, é uma teoria própria, que tem Tá, uma perspectiva própria, né? E tá. É tem que uma foi teoria. não é que foi numa fala sua, talvez, da apresentação ali, que acabou falando de uma abordagem sociotécnica. Eu fiquei com esse registro auditivo aqui, né, de algo da fala ali. E o meu comentário é no sentido de que, como, claro, tu igualaste ali, né, no começo da tua primeira resposta, rotina a processo, a gente está falando de um macro processo, talvez, então a gente está falando de um conjunto, né, desse conjunto de rotinas interligado, mas que tem uma unidade, né, que eles representam essa unidade, pelo que eu pude compreender. Ah, e quando a gente, pelo menos é a minha expectativa, né, quando a gente vem para uma apresentação de artigo, é receber algum tipo de outra perspectiva que ajude a gente a tornar mais robusta a perspectiva atual, né. E dentro dessas várias correntes assim teóricas, né, na área de sistemas de informação, tem olhares semelhantes a conjuntos de processos, a conjuntos de rotinas, dos quais eu vejo que tem semelhança muito, né, nas conclusões, na forma como tu trabalhaste, e às vezes o nosso esforço, né, quando vai tentar aprovar o paper depois num bom periódico, é não se deixar igualar essas outras, né, é conseguir ter firmeza ali da abordagem que a gente escolheu. Mas eu achei bastante interessante a linha apresentada, quando a gente vê esses aspectos emocionais, né, oriundos emergindo, né, a partir da interação entre pessoas e tecnologias, a, pelo menos a provocação da sociomaterialidade é de que nós estudemos o que surge como reconfiguração organizacional decorrente da interação. O difícil, desafiador é conseguir encontrar o que é decorrente da interação humanos-tecnologia, né? E o que não é só tecnologia ou só humanos. Ou o que não é aquilo que é o nosso mais tradicional na área de sistemas, que é o puro estudo da aceitação do sistema. Da aceitação da tecnologia, né? Melhor ainda assim, porque daí se a gente olha um conjunto de rotinas acontecendo, aquilo é um sistema. Um conjunto de rotinas é um sistema. Pode não ser um sistema computadorizado, mas ele é um sistema de toda forma. E é que a gente coloca certa tecnologia A, B ou C ou D. Bom, o que a gente tem ali que já não é aquilo que nós conhecemos desses fenômenos de aceitação tecnológica ou de rejeição tecnológica, né? Então, minha sugestão para ti, dentro dessas duas perspectivas, que eu acho que combina com essa abordagem também mais positivista de estudo de caso, seria dar uma olhada tanto na sociomaterialidade exclusivamente pelo lado da reconfiguração organizacional, que eles sugerem que é sempre o ponto de chegada, né, da interação entre pessoas e tecnologias, mas também no Giddens, né, na teoria da estruturação, que ela acolhe ainda de forma mais, eu acho, confortável esse tipo de olhar que tu deu para os processos. É uma sugestão de investigação dessas abordagens para ver se elas servem como lentes reflexivas para os fenômenos que tu estudou com mais profundidade. Era só isso. Muito obrigado. Ariel, obrigado por suas considerações bastante apropriadas, anotei aqui, né? E se eu entendi bem, assim, tem algumas sugestões aqui de aporte teórico, né? Que podem, de alguma forma, embasar aí o estudo. Com relação à sociomaterialidade, ela aparece na teoria da dinâmica de rotinas, que é uma teoria própria, né, para estudo dessa perspectiva, né? A Olikosky, né? E o Giddens, né, ele é a base da perspectiva da prática
né, para o estudo de rotinas, né, a teoria da estruturação, né? Daí que surge essa teoria, né, entre até o que a perspectiva da prática para o estudo das rotinas chama de aspecto ostensivo, que é uma construção mental que eu tenho sobre como eu tenho que executar a rotina, né, que daí tem um paralelo com a estrutura do Giddens, né? E o aspecto performativo, que é a prática, né, influenciada pelas circunstâncias do momento que eu estou executando. E aí essa recursividade entre estruturação, que é o Giddens, né, foi transformada aí para o aspecto ostensivo e performativo na rotina. Foi daí que surge essa prática, né, é o fundamento da perspectiva da prática no estudo de rotinas organizacionais. Mas eu acho que eu chego a colocar lá a sociomaterialidade, mas talvez não com a centralidade que você, de repente, está sugerindo, mas eu acho que faz sentido. Eu anotei aqui, vamos revisitar. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Ariel. Obrigado, Acho que eu falei Eric. muito, né? Não, mas foi muito interessante. Acho que é uma discussão muito, muito importante. Muito, muito boa. Obrigado mesmo. Vamos lá, Paulo, próximo vídeo. E a gente já volta para a discussão. Olá, colegas e membros do painel. É uma grande honra estar no 26º Seminário de Administração para apresentar nosso projeto de pesquisa intitulado Impactos do uso do ChatGPT na elaboração da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, uma análise da relação contador-cliente. Essa pesquisa foi desenvolvida por Laura Romero, Tiago Nogueira e pelos professores Ariel Ber e Matheus Panizon. Nós somos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de Caxias do Sul. Bom, o nosso estudo aborda uma questão preemente na área da contabilidade, que é o impacto da inteligência artificial na elaboração das declarações de imposto de renda, e mais especificamente na relação entre contadores e clientes. Na verdade, como todos nós sabemos, o campo da contabilidade vem passando por uma transformação que é fortemente impulsionada pelos avanços tecnológicos. Nesse cenário, as denominadas máquinas inteligentes, como o ChatGPT, são capazes de realizar diversas tarefas que anteriormente requeriam a interferência humana. Com isso, a aplicação dessas ferramentas vem impactando profundamente a maneira como os dados contábeis são processados, analisados e relatados. Adentrando ao cerne de nossa pesquisa, que se concentra nessa integração da IA nas práticas contábeis, é necessário reconhecer que, apesar dos avanços neste campo, ainda existem algumas lacunas na literatura, principalmente no contexto da aplicabilidade da IA para apoiar os contadores, especialmente nessas tarefas mais complexas. Diante disso, formulamos a seguinte questão de pesquisa: como os contadores reconfiguram suas práticas para lidar com o impacto do uso do ChatGPT em seu contexto profissional? Com isso, o objetivo deste trabalho é investigar o uso do ChatGPT na elaboração da declaração de imposto de renda de pessoa física e também dos seus impactos na interação entre contadores e cliente. Bom, de fato, os sistemas de inteligência artificial têm sua origem em grandes avanços tecnológicos, como o Big Data e o Machine Learning. Mas é interessante notar que, conforme apontado por Bede e Marupi, nós estamos testemunhando o surgimento dos chamados artefatos agênticos dentro do campo de sistemas de informação. Esses artefatos nada mais são do que agentes racionais baseados em software, e eles são capazes de perceber e executar tarefas de forma autônoma. Então, essa evolução tecnológica nos conduz a um território que ainda é inexplorado, onde a inteligência artificial acaba se tornando um ator ativo em nossos processos contábeis. No entanto, como também destacado por Azatiani, é crucial lembrar que a IA, apesar da sua inteligência aparente, ela possui uma natureza intrinsecamente irracional e ela também está sujeita a erros. Portanto, isso nos convoca a uma reflexão mais profunda sobre o controle da agência e da autonomia na implementação da IA em nosso campo contábil. Além disso, também é importante considerar não apenas a funcionalidade dessas tecnologias, mas também a sua materialidade,
um termo que é frequentemente utilizado por pesquisadores que examinam artefatos tecnológicos. Neste ponto, a nossa pesquisa se aprofunda na compreensão da sociomaterialidade do ChatGPT na prática contábil. Com isso, nós examinamos não apenas como essa tecnologia é utilizada, mas também como ela é percebida e moldada por contadores e seus clientes, em seu contexto profissional e social. Em relação à metodologia, o nosso estudo se caracteriza por sua natureza exploratória, com foco na análise de conteúdo como abordagem qualitativa, e uma ênfase metodológica na realização de entrevista semi-estruturada. A coleta de informações foi conduzida e organizada em 4 blocos distintos. No primeiro bloco, nosso objetivo era realizar uma análise descritiva das funções e das tarefas desempenhadas pelos profissionais envolvidos na elaboração da declaração. Esta etapa nos permitiu compreender o cenário geral em que a nossa pesquisa se insere. Já no segundo bloco, a nossa intenção se voltou para a análise da reconfiguração dessas tarefas na presença do ChatGPT. Já no terceiro bloco, a nossa pesquisa buscou identificar as implicações da introdução do ChatGPT na perspectiva organizacional, ou seja, como as empresas e os escritórios de contabilidade estão adotando e se adaptando a essa tecnologia, e qual é o papel da organização nessa dinâmica. Por fim, então, no quarto bloco, nós investigamos a perspectiva da sociomaterialidade, explorando como o ChatGPT é percebido e usado pelos contadores e seus clientes, considerando a influência das dimensões sociais e materiais. Em relação à reconfiguração da tarefa, os resultados demonstram que há necessidade de adaptação quanto ao uso da ferramenta, além de uma compreensão das suas funcionalidades e limitações. Também destacam a necessidade de ajustes nos processos de trabalho a fim de integrar o ChatGPT na rotina profissional. Nós também encontramos um paralelo com as ideias de um estudo que foi desenvolvido em 2018, que enfatiza a transformação do perfil profissional dos contadores. Esse processo de transformação está criando um profissional contábil híbrido, que combina tanto habilidades e competências financeiras, como habilidades tecnológicas e informacionais. Outro aspecto importante que emergiu da nossa pesquisa é a necessidade de uma reconfiguração organizacional mais ampla, porque, na verdade, não se trata apenas de inserir o ChatGPT nas tarefas, mas também de adaptar a cultura e os valores da empresa, a fim de incorporar o uso da IA de forma eficaz e sustentável. A partir disso, nós destacamos a importância de promover uma cultura de inovação e aprendizado dentro das organizações contábeis. Isso inclui, então, o incentivo à capacitação contínua dos profissionais contábeis em relação a essas novas tecnologias, assim como a criação de espaços para o diálogo e a colaboração entre os membros da equipe. Os resultados também mostram que os entrevistados veem a delegação de tarefas para algoritmos como uma oportunidade de aumentar a eficiência e a precisão em suas práticas contábeis. Sociomaterialidade, portanto, destaca que a interação entre humanos e tecnologia não é apenas uma relação de ferramenta e usuário, mas sim uma colaboração complexa em que a tecnologia e as práticas sociais se entrelaçam e coevoluem. Nesta figura, então, nós trouxemos uma síntese dos resultados que foram categorizados e que apresentam suporte pela literatura. À luz dos resultados da pesquisa, é possível destacar contribuições significativas para o campo da contabilidade. Primeiramente, a nossa pesquisa demonstra que o uso do ChatGPT teve impactos positivos na prática contábil. No entanto, nós também identificamos desafios na adoção da IA. Os contadores precisam se adaptar e desenvolver novas habilidades, adotando uma postura mais analítica, estratégica e interdisciplinar. Nós esperamos que as descobertas deste estudo forneçam orientações práticas para os profissionais contábeis, ajudando-os a aproveitar ao máximo as tecnologias emergentes, como o ChatGPT, e também a enfrentar os desafios associados à sua implementação. Como limitação do estudo, nós destacamos a limitação da amostra, considerando que a nossa pesquisa foi realizada com um grupo específico de contadores, levando em conta um perfil de experiência e o contexto profissional específico. Para estudos futuros, nós sugerimos ampliar a amostra. Além disso, nós sugerimos investigar as implicações éticas, sociais e legais do ChatGPT na contabilidade,
considerando aspectos como privacidade, confidencialidade e responsabilidade profissional. Por fim, nós sugerimos analisar as implicações regulatórias e jurídicas do uso do ChatGPT na elaboração da declaração. Aqui estão algumas das referências utilizadas neste estudo. Nós agradecemos pela atenção de todos os aqui presentes durante esta apresentação. Muito obrigada. Muito boa apresentação, bem interessante o tema, né? Acho que a gente consegue até linkar com o trabalho anterior também na questão da transição tecnológica quando a gente fala em ChatGPT ou inteligência artificial, né? Eu achei que dá para a gente fazer alguns links, algumas discussões relacionadas a isso, né? Eu vi que no trabalho a gente coloca algumas coisas relacionadas à tomada de decisão. Em alguns momentos dá a impressão que a tomada de decisão ela é suportada pela inteligência artificial, em outros momentos que a tomada de decisão é realizada pela inteligência artificial. Nesse estudo e dentro de toda os parâmetros que foram utilizados, né, qual a abordagem que vocês deram realmente para a tomada de decisão focado nas questões de contabilidade? Essa é uma pergunta. E a outra esse trabalho ele pode ser generalizado para outros meios ou ele está focado só para a contabilidade, né? Dizer assim, né? Os desafios que um contador enfrenta com a inteligência artificial pode ser para outras áreas também no mesmo nível, né? No mesmo nível de análise, né? Como é que vocês avaliam essa percepção? Bom, em relação à tomada de decisões, né, a gente focou em como os contadores utilizam, né, do ChatGPT nas suas práticas e de que forma isso impacta a decisão deles, né, dentro de uma empresa. E aí, com isso, a gente identificou, né, que o ChatGPT, ele sim, traz um impacto, né, e que muitas vezes é que devido à limitação da nossa amostra, né, que foi de 6 profissionais, muitos deles, eles utilizam o ChatGPT e veem esse impacto, não digo de uma forma positiva, né, mas eles consideram que auxilia na tomada de decisões. Mas outros veem essa importância de tu ter porque o ChatGPT funciona como uma caixa preta, né? Tu não sabe como que ele vai responder e até que forma tu pode confiar naquela resposta, né? Então, muitos deles, eles veem esse double check, né? Que seria tu confirmar aquela resposta que tu recebe, né? Antes de tu passar essa informação para um cliente, por exemplo. E aí, qual foi a outra pergunta? Desculpa. Ah, se poderia ser aplicado em outros contextos, né? A gente acredita que sim, né? Mas como a nossa pesquisa foi focada em uma tarefa, né, que o profissional contábil realiza, a gente buscou, então, trazer esse foco mais específico, mas acreditamos que sim, pode ser aplicado para outras atividades específicas, né, que utilizam. Até a gente comentou essa pesquisa com um programador, né, que ele faz essas atividades mais ligadas à tecnologia da inteligência artificial. Ele comentou, sim, que ele utiliza muito, né, alguns códigos específicos, a IA consegue gerar praticamente todo o trabalho ali que ele teria, e que eles utilizam bastante, né? Então, a gente acredita. Perfeito. Desculpe. O que eu achei interessante é que vocês fazem referência a um trabalho, acho que de 2018, né? Faz uma comparação, um outro estudo, e naquele momento não se falava ainda em ChatGPT, né? Em 2018, né? Mas já se falava em adaptação, provavelmente em transformação digital, em mudança do perfil do contador, né? Você, nesse trabalho, você entende que a inteligência artificial foi só um acelerador ou ele muda totalmente o modelo do que a gente vinha imaginando, né? Na verdade, esse estudo de 2018, ele não fala dessa questão da inteligência artificial, ele foca mais em outras tecnologias, né? Mas a gente considera que o ChatGPT impulsionou essas mudanças, porque, na verdade, isso já estava acontecendo, né? E o ChatGPT catalisou isso de uma forma mais exponencial, né? Então, a gente fez essa correlação com o estudo de 2018, que avaliou essa importância das tecnologias, dessa hibridização, né, do profissional contábil,
e aí então desenvolvendo mais essas novas competências. Paula, quer fazer algum comentário? Eu quero sim. Primeiro, parabéns, Laura e demais autores aí quanto ao trabalho. Eu só fiquei com alguma dúvida, assim, sobre o título de vocês e os resultados. Eu não sei, assim, é só uma questão, depois você me ajuda a refletir sobre isso também, tá? Porque ali no teu título você fala de uma análise da relação cliente e contador. E aí eu não, assim, eu não senti, eu não vi, assim, explicitamente essa análise dessa relação, até porque, assim, na minha percepção, quando a gente fala da análise dessa relação, a gente idealmente entrevista ou avalia as duas perspectivas também, sabe? E eu vi que você teve uma contribuição incrível falando sobre a mudança no modo de trabalho, né? Assim, bastante estrutural do que o contador faz com a introdução do ChatGPT. Mas eu não vi realmente essa relação do cliente contador. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso para, né, para eu me achar melhor nessa questão. Obrigada, Laura. Bom, primeiro agradecer, né, pelo comentário, é sempre importante, mas o nosso foco realmente foi nessa relação, do contador, né? Apesar do cliente ele trazer algumas perguntas para o profissional contábil ali quando ele está elaborando a declaração de imposto de renda, o nosso foco foi nessa dupla interação, né? Entre o contador que recebe essa dúvida do cliente, mas também o contador que utiliza o ChatGPT para auxiliar a realização da sua tarefa, né? Mas os nossos resultados foi muito assim, a gente reconhece, né, que foi muito ligado ao profissional contábil, principalmente por tentar buscar, né, essa parte da organização, né, como que eles veem que isso impacta diretamente e também na tarefa em si do contador. Vocês me permitem complemento aqui, né? Eu também sou coautor do artigo ali. A questão toda é que essa interação talvez se a gente trocasse a palavra interação por comunicação, ela deixasse mais claro o que que nós planejamos e o que que nós executamos, né? Porque na verdade foi nas perguntas do roteiro, a questão era assim, como o ChatGPT muda a qualidade dessa comunicação, que é isso que nós acabamos chamando de interação, entre o contador e o seu cliente, para orientar sobre o imposto de renda da pessoa física. Então, assim, a gente presumiu que o cliente vai no ChatGPT antes ver ou sanar suas dúvidas antes de fazer contato com o contador, ou que ele vai fazer algum tipo de levantamento prévio. E aí, quando ele vai interagir, quando ele vai se comunicar com o contador, esta comunicação é outra. E essa comunicação é inerente ao processo de trabalho, né, de todo profissional contábil quando vai elaborar essa demonstração da pessoa física, né, junto com o seu cliente. De repente, a palavra interação, especialmente no contexto de tecnologia em que está inserido o artigo, né, ele pode ter levado conduzido para uma interpretação de que nós estaríamos estudando essas três partes, né? Como usa o sistema de informação pelo cliente, como é o uso pelo contador e como os dois usam em conjunto, ou como os dois avaliam o uso mutuamente, né? Mas ele foi realmente unilateral. Ele foi só na perspectiva dos contadores, olhando para uma parte do seu trabalho, que é se relacionar com seus clientes. Legal, obrigada. Perfeito. Boa discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Tiver alguma Eu queria dúvida? colocar só uma sugestão, André, cosmética aí para o trabalho de vocês. É um estudo qualitativo, né? Embora eu concorde com a limitação que vocês colocaram lá, que é realmente um ponto que, assim, se pretenderem publicar é importante, né? Eu não colocaria amostra, né? Eu colocaria a seleção dos sujeitos, participantes do estudo, né? Porque eu acho que a amostra remete a um estudo quantitativo, né? Que a gente vai ser até o próximo, né? Então, assim, eu acho que só para a gente encaixar, né? Em que tipo de metodologia a gente está tratando aí nesse estudo. Somente isso, o aporte teórico achei ótimo. Sabe? É um tema atual que tem uma avenida aí pela frente, né, para ser desenvolvida, né? E é isso, parabéns. Muito obrigada pela contribuição. Bom, acho que a gente pode passar para o próximo. Acho que é o trabalho do Emerson, né, Emerson? A gente vai apresentar o vídeo, então.
A gente já volta para fazer as discussões. Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do artigo do CMA de 2023, os efeitos mediadores da satisfação do cliente e da performance de mercado na relação entre investimentos em Big Data e performance financeira. Esse artigo é de autoria de Leonardo Vieira, Emerson Scheidegger, que sou eu, sob orientação do professor Diego De Favre, todos nós da Fundação Getúlio Vargas. Bom, nosso principal objetivo do trabalho aqui vai ser esclarecer se a satisfação do cliente e a performance de mercado são capazes de explicar a relação entre valor comercial das soluções de Big Data e desempenho financeiro de uma empresa. Este é o nosso objetivo principal. Nossa justificativa, ela está ancorada aqui em fornecer principalmente uma perspectiva útil para explorar a tradução do valor do negócio em termos tanto transacionais, como estratégicos, como transformacionais e informacionais, em relação ao desempenho financeiro de uma empresa em um ambiente que tem tecnologia de Big Data. Então, nosso trabalho está estruturado aqui em introdução, revisão de literatura, metodologia da pesquisa, coleta e tratamento de dados e resultados finais. Como vocês podem observar, cada seção aqui tem uma cor específica, né? Então, começando da introdução, nós temos estudos que dizem que estimular uma melhora de desempenho financeiro da empresa pode ser conseguida com investimentos em tecnologia da informação. No entanto, nós sabemos que o alinhamento da estratégia do negócio da empresa com a estratégia do sistema é considerado hoje um dos maiores desafios da tecnologia da informação nas organizações. Pesquisas conduzidas aqui por McPhee et al. Sugerem que o Big Data pode melhorar radicalmente o desempenho das empresas por meio da tomada de decisão baseada em dados. E aí, a nossa ideia aqui é verificar como que o uso do Big Data pode estar relacionado ao desempenho financeiro das organizações. Então, a gente quer saber também como os fatores de satisfação do cliente, desempenho de mercado, pode explicar esta relação entre o Big Data e o desempenho financeiro das empresas. Nosso estudo é baseado num estudo proposto por Raguzel e Vitari em 2018. Raguzel e Vitari colocaram aí um estudo em empresas francesas, pretendendo entender e demonstrar como no contexto organizacional onde elas atuam, em que medida as soluções de análise de Big Data aumentam o desempenho financeiro de uma empresa. Para fazer isso, nós fizemos uma revisão de literatura que envolve ferramenta de Big Data, utilização do Big Data e a solução de negócio do Big Data. Isso está muito coberto lá no texto no artigo. Bom, qual o método que nós utilizamos? Nós usamos uma pesquisa quantitativa, utilizando coleta de dados lá pelo LinkedIn. Esse questionário foi elaborado a partir de estudos do Raguzel e Vitari, né? E nós utilizamos como variáveis de pesquisa a relação mediadora entre o desempenho do mercado e a satisfação do cliente. As duas variáveis mediadoras, então, são a satisfação do cliente, M1, e o desempenho do mercado. E esse estudo avaliou a percepção dos gestores brasileiros sobre os efeitos mediadores M1 e M2 na relação entre investimentos em Big Data e o desempenho financeiro da empresa. Nossas hipóteses. Hipótese H1, o valor comercial das soluções de análise de Big Data tem um efeito positivo no desempenho financeiro de uma empresa. A hipótese H2 é o efeito mediador do desempenho de mercado. Quer dizer, o desempenho de mercado tem um efeito mediador na relação entre o valor comercial das soluções de análise de Big Data e o desempenho financeiro de uma empresa.
Depois, a nossa hipótese H3 vai falar sobre o efeito mediador da satisfação do cliente. Quer dizer que ela teria um desempenho mediador na relação entre o valor comercial das soluções de análise de Big Data e o desempenho financeiro. Esse é o nosso modelo de pesquisa. Então, nós estamos tentando verificar a relação de existência aqui de uma mediação, onde os efeitos de valor de negócio das soluções de Big Data, que são aqui o X, né, e performance de mercado, representados respectivamente por M1 e M2, satisfação do cliente e performance de mercado, se eles têm aí uma relação de mediação. A gente está incluindo também aqui para tentar explicar se isso tem um efeito nas variáveis mediadoras aqui de performance financeira. Então, a gente está vendo aqui também a parte de performance financeira. Bom, nós temos, então, efeitos diretos representados aqui pelo selinha, ok? De X em Y. E nós temos efeitos indiretos relacionados pelos coeficientes A1 e B1 para a satisfação do cliente mediando performance financeira aqui a partir dos valores de solução, e A2 e B2 com a mediação da performance de mercado. Então, a gente quer analisar isso daqui. Coleta e tratamento de dados. O formulário foi criado na plataforma Quatrix e divulgado no LinkedIn. O perfil foi principalmente diretores, nós obtemos 160 respondentes, porém só 106 formulários completos. Os dados foram coletados e tratados dentro do R. Para isso, nós utilizamos o modelo de estimação de equações estruturais baseadas em variância, o Variance Based View, utilizando aí o Partial Least Square. E a ideia aqui é verificar as relações simultâneas de interdependência entre as variáveis. A amostra contou com 69 questionários. Da amostra coletada, nós tivemos 52,1% de diretores financeiros, quase 16% de diretores gerais, 4,3% de presidentes. E aí, esse instrumento de mensuração nosso foi avaliado quanto à sua validade convergente, discriminante e confiabilidade. Foi medido aqui, considerando que o modelo é correto, funcional. Essa é a representação do nosso modelo estrutural. Na hipótese H1, nós tivemos um impacto positivo no desempenho financeiro da empresa, então o modelo proposto confirmou essa hipótese. Na hipótese H2, o modelo aplicado não confirmou a hipótese. Na nossa hipótese H3, o modelo proposto foi confirmatório da hipótese e, no resultado geral, o valor comercial das soluções de Big Data é capaz de explicar 38% da variação da satisfação do cliente, 48% do desempenho do mercado e 49% do desempenho financeiro. Aqui estão as tabelas com os resultados para as variáveis dependentes e o modelo estrutural com resultados de efeitos diretos e indiretos. Queria agradecer a participação no SEMEAD. Muito obrigado aí. Até logo. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, né? Achei muito bem estruturado, né? Muito coerente, né? Eu queria fazer só uma pergunta que eu acho que é dentro do modelo, né? Dentro do que eu conheço também do PLS 100, que eu acho que é simples, né? Mas vamos dizer. Como é que a gente assegura nesse estudo que os resultados, né, eles foram realmente causados pelo Big Data e não foram causados por outros fatores, como, sei, estratégia de mercado? Como é que eu garanto essa amarração do modelo conceitual, do modelo estrutural que foi apresentado? Bom dia a todos. O professor cortou um pedaço da sua pergunta, vou pedir para o senhor repetir. Não,
assim, na verdade, que não cortou, eu que gaguejei. Não, cortou porque o meu fone estava muito baixo, e quando eu tirei, ele mudou, ficou sem áudio um período. Ah, tá bom, bom dia, né? Bom dia. Então, não, a minha pergunta é assim, né? Numa visão geral, dentro do modelo conceitual, o modelo estrutural que foi apresentado, como é que eu garanto que realmente o resultado de melhoria dos resultados da empresa, da performance da empresa, está relacionado ao Big Data e não a outros fatores como concorrência, mudança de mercado, mudança de estratégia, de ambiente? Como é que eu garanto essa amarração? Perfeito, professor. Deixa eu ver se eu coloco aqui a apresentação, porque aí eu vou aqui rapidinho em cima dela. Um momento. O questionário que nós trabalhamos, professor, não sei se vocês estão vendo a minha tela aí com as hipóteses, né? Eu acho que faltou colocar como anexo lá no trabalho, um apêndice, na verdade, o questionário, porque a gente teve umas variáveis que nós trabalhamos que foram variáveis de controle, né? Que a gente tentou cercar esses efeitos, né? Das questões de valor transacional, valor estratégico, transformacional e informativo na coleta de dados, entendeu? E a partir desses valores, desses 4 valores, que nós fomos tentando aí analisar o valor de negócio das soluções de Big Data. Então, eu acho que não ficou tão claro assim, porque eu acho que faltou colocar como um apêndice o nosso formulário de coleta com as nossas variáveis de trabalho ali para todo mundo ver o modelo. Porque aqui vocês têm as perguntas que foram trabalhadas aqui nos resultados, né? Então, foram trabalhadas 4 questões para valores transacionais, 3 para valores estratégicos, 3 para valores transacionais e informacionais. E a partir disso a gente meio que filtrou os outros fatores, né? A gente direcionou pelo questionário. Perfeito, concordo. Não, é bem interessante, né? Acho que a estrutura e os relacionamentos ali deixam bem claro como é que foi a formação, né? Acho que é reflexivo, né? As variantes, né? Ficou bem interessante. Parabéns. Obrigado, André, agradeço. André, perdão, eu sou um dos autores, né, professor Diego aqui da FGV-BAP. Só um comentário, eu acho que eu entrei agora há pouco, eu peguei tua pergunta no final, me corrija aí se eu estiver errado, né? É que, na verdade, esse trabalho, ele teve a intenção também de mais percepção, né? Eu não sei se sua pergunta foi mais no sentido de correlação-causalidade, se realmente afeta a performance financeira. Então, a natureza desses estudos são todas aquelas questões de percepção, né? Por exemplo, o estudo de antecedentes. Obviamente que aquilo não aconteceu, mas se você conseguir visualizar o antecedente de alguma coisa, você tenta evitar. Um trabalho desse, por exemplo, você pode ver qual que é a percepção deles, que isso vai afetar, no final das contas, decisões estratégicas dentro das organizações em relação a Big Data e tal. Então, a questão foi dar uma luz, tentar replicar, porque esse é um trabalho do Leonardo, uma dissertação, era um início, né? Era uma mestrado profissional, era o início de uma dissertação que ele ia, no final das contas, depois tentar entrevistar os gestores para tentar compreender melhor isso. Mas acho que todos aqui conhecem a dinâmica do mestrado profissional, o tempo é curto, escasso, e aí não deu tempo de ele agendar as entrevistas, até chegou a fazer para dar uma contextualizada também, tentar entender melhor essas relações. Eu não sei se era exatamente essa pergunta que você estava sugerindo, professor André, e espero ter contribuído aí com uma explicação um pouco mais detalhada. Então, era só pegar uma percepção inicial, depois fazer algumas entrevistas e tentar qualificar essas correlações, porque isso realmente vai afetar, essas percepções afetam as decisões depois dos gestores, né? Quanto a essas relações, né, na cabeça deles, né? Então, é isso que esses trabalhos de surveys, eles contribuem. Não é um estudo causal,
não tem controle, não tem contrafactual, não é uma medida objetiva de performance financeira, é da natureza do trabalho ter essa limitação, né? E, então, acho que era isso que eu queria comentar um pouquinho, professor André. Obrigado. E Obrigado, professor à disposição. Diego, né? Muito obrigado. Não, acho que é nessa linha mesmo. Acho que para mim foi um trabalho que ficou bem redondinho, né? Mas eu acho que tem alguns detalhes que a gente pode analisar, mas assim, o trabalho está completo, né? Não tem nenhum outra dúvida que me surgiu. Não sei se a Paula tem algum comentário. Tem alguns pontos também. Acho que o primeiro é uma sugestão quanto às fontes. Acho que se vocês buscarem publicação, acho que seria interessante atualizar algumas fontes, principalmente as que mencionam sobre as potencialidades do Big Data para melhorar o desempenho financeiro, etc. Tem algumas fontes de 2008, de Perfeito. 2012. Acho que é legal trazer um pouquinho mais para frente, até porque o tema é muito atual, né? Os debates, apesar de alguns desafios serem muito iguais aos do início, acho que podem ser colocadas fontes mais atualizadas. A minha dúvida também ficou no instrumento aí que vocês utilizaram no questionário, mas vocês falando um pouquinho mais dele foi interessante. A minha dúvida foi como vocês observaram os dados coletados para evitar, por exemplo, que, sei lá, 3 respondentes fossem da mesma empresa. Ou se fossem da mesma empresa, né? Ou se vocês pegaram esses dados e condensaram em um, até porque isso afeta uma amostra de 100, né? De 100 respostas, né? 106 respostas. Então, como é que vocês trataram esse ponto, dado que era anônimo e dado que não tinha uma, né? Ó, essa empresa tal, como é que vocês fizeram isso? Obrigada. E parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Professor Diego, você quer falar sobre essa parte? Essa última eu posso falar, não tratamos, não, sinceramente, não deu para. É anônimo, a gente não conseguiu captar qual é até para questão de comitê de ética, essas coisas, não, a gente não poderia nem captar nenhuma informação adicional. Então, a gente realmente, a independência das observações pode estar afetando, mas pela estatística descritiva, pelo que eu me lembro, estava uma coisa bem variada em termos de estados, então eu não sei se isso teve uma contaminação. A estratégia de coleta de dados também, a gente tentou espalhar o máximo possível as respostas, os links, mas nunca, no mostrar por conveniência, nunca consegue eliminar totalmente. Por isso que a gente ia tentar robustecer um pouco com uma variedade nas entrevistas e tal, mas realmente não, a gente não conseguiu por falta de tempo do mestrado Perfeito. profissional, que é muito curto, né? E aí depois o Leonardo foi para o mercado e esqueceu da vida, né? Então, acho que quem orienta o mestrado profissional, que ele nem está aqui, né? O mestrado profissional sabe como que é essa questão. Mas não, qual foi a primeira pergunta? Foi... Ah, das referências, né? Então, a gente precisa Perfeito. atualizar as referências Acho que é uma boa. Sim, A acho que é Paula, eu isso. gostaria de fazer também um adendo aí, que assim, apesar da gente ter tido 160 respondentes coletados, quando a gente foi qualificar esses respondentes, nós chegamos a 106 questionários completos, né? E para modelagem de equações estruturais que a gente usou, a gente tinha que ter uma quantidade de respostas naquelas categorias de valores, né? Valores estratégicos, valores transacionais e tal. E aí o número de respondentes para as modelagens de equações estruturais caíram para 69 questionários. Então a gente entende também que essa amostra ela é bem pequena para o universo do que o fenômeno abrange. Então, eu acho que vale deixar isso claro, né? Porque, como o professor Diego falou, é um trabalho mais intencional do que explicativo ali, né? Legal, acho que deixar isso explícito, né, ou nas limitações ou sugestões Sim, eu de acho pesquisas legal. futuras, eu acho que é interessante. Mas gostei de ver o instrumento aí, o Qualtrics para mim Ah, fantástico, né? eu sou fã demais, Eu então, também. legal.
Interessante. Tem mais Oi, algum André. comentário? Agora eu tô te ouvindo. Pode. Tá ouvindo? Tá baixa a sua voz. É Não sei. mesmo? É, Não, eu só queria saber se tem mais algum comentário, alguma outra pergunta. A gente está dentro do tempo, a gente tem mais 20 minutos aí para encerrar a sessão. Aí eu queria fazer uma pergunta mais geral, né? E a gente conversar um pouco, né? Acho que todos os trabalhos falam um pouco sobre mudanças ou investimento tecnológico, né? Seja em Big Data, seja em relacionamentos, né? Integrações. E aí eu queria fazer uma pergunta de uma forma geral, como é que a gente poderia trabalhar, né, o que a gente discutiu aqui, de todos os trabalhos, que são metodologias diferentes, né, mas que têm aí algumas aprendizagens em comum. Né? O que a gente poderia aproveitar para fazer novos estudos, né? O investimento em tecnologia ele deve ser sempre maior, ou ele deve acompanhar a velocidade com que novas versões, novos sistemas saem, né? Do ponto de vista de quem, né? Por exemplo, quando a gente falou dos contadores, do ponto de vista do contador, como isso deve ser, do ponto de vista das ferramentas, do ponto de vista do investidor, da organização, né? Para a gente falar um pouquinho mais da forma geral do que os trabalhos trouxeram de contribuição para a nossa sessão. Eu gostaria de falar. Eu acho que as tecnologias sempre elas têm um objetivo muito interessante do ponto de vista do negócio, quando elas se tornam tecnologias que necessariamente são deflacionárias, né? Não sei se vocês acompanham o raciocínio, mas quando a tecnologia ela entra ali como algo que vai tornar o negócio mais eficiente a ponto de ter diminuição de custos, de ter eficiências de processos, eficiências transacionais, e isso torna aquilo ali deflacionário, faz com que aquele produto ou serviço se torne mais ubíquo, vamos dizer assim, mais acessível. Eu acho que a inteligência artificial, principalmente, ela tem essa capacidade de ser uma tecnologia deflacionária muito importante para a modificação das estratégias, do atingimento a novos públicos, e vai mexer muito com o mundo do trabalho, né? Logicamente. Eu também poderia Vão surgindo. Vai lá, Eric, pode falar. Eu acho que é importante, sim, né? Não restam dúvidas, né, que a tecnologia vem aí para, né, já está aí, né, até para mudar a forma como a gente trabalha, enfim. Só que eu acho que os estudos, eles trazem, né, alguns elementos, né, variáveis, inclusive, né, que podem, inclusive, determinar o sucesso dessas tecnologias, né, desse investimento, né, de tecnologia nas organizações, né? Nós apresentamos aí, né, até o caso dos contadores, né? Foi até a sua pergunta, ele falou assim, mas mudou totalmente, né, o trabalho do contador nesse sentido ou só impulsionou, né, ou melhorou, né? Então, eu acho que tem algumas variáveis aí, né, quando a gente pensar em investimento, né, não só pensar no fim, mas pensar no meio, aí, que é como a gente vai chegar ao fim, né? Que a gente tem vários desafios aí para contornar, né? As rotinas precisam se manter conectadas, né? Até que ponto o trabalho do profissional continua sendo relevante frente a essa capacidade agentiva da tecnologia, né? Então, tem várias questões aí no meio antes de chegar lá no que a gente quer, né? Então, acho que essa aí fica meu comentário. Eu concordo com a visão dos dois também. Eu acho que é uma das coisas, quando o professor Emerson estava comentando, e o Eric também estava comentando, foi um dos textos que eu usei na minha dissertação foi exatamente falando sobre
essa utilização da tecnologia mesmo, essa relação que a gente tem com ela, porque existe um outro lado também, que a gente às vezes tem uma fetiche por tecnologia que é louca, que não faz muito sentido, entendeu? Você quer utilizar a tecnologia por utilizar. Então, acho que esses trabalhos que vocês trouxeram aqui, eles trazem, né? Olham justamente essa visão de mudar o trabalho, né? Tornar o trabalho mais eficiente, mais eficaz, e não utilizar a tecnologia somente por utilizar. Eu acho, estamos, Perfeito. tem uma linha aí muito tênue, mas eu acho que as pesquisas estão caminhando para um lado bem interessante. Muito bom. Comentários excelentes, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu só queria dar duas sugestões que, depois que dos dois primeiros trabalhos, eu queria sugerir para Laura, para utilizar, depois do comentário do Eric, surgiu aqui um dos trabalhos que eu acho bem interessante para ela justificar a escolha amostral dela do estudo de caso lá, que é o Morgan, de 2020. É um trabalho muito interessante, talvez ajude a fundamentar a escolha metodológica sua. Perfeito. Obrigada, professora. E uma outra é para o Eric. Eric, assim, ficou muito para mim, assim, ao ler o seu trabalho, ficou bastante interessante, assim, e gritou para mim que você precisava escrever alguma coisa a respeito da sua experiência na utilização metodológica do estudo de caso, assim, você fazer um outro trabalho abordando a sua experiência prática quanto à utilização dessa referência. Então, talvez seja assim, talvez eu não tenha contribuído tanto para o paper em si, mas eu acho que, lendo o seu texto, eu falei, nossa, ele precisa contar essa experiência porque é muito rica. Então, considera isso aí para o futuro, tá bom? É isso. Obrigado, acho que é pertinente sim, né? Acho que a gente tem aí um bom material empírico para trabalhar nessa direção agora também, né? Obrigado. Perfeito. Bom, convido vocês a fazerem a avaliação, né? O link está aí no chat. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só avisar. Convido também vocês a participarem dos fóruns que estão acontecendo no SEMEAD, né? Os fóruns de discussão, que são bem importantes, aí tem muita contribuição, tá? Se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu gostaria de dar os parabéns a todos, trabalhos muito relevantes, muito importantes. Dar os parabéns e agradecer, né, a participação, a apresentação de vocês, agradecer a Paula pela ajuda e pelas contribuições nota 1000, e obrigado a todos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, bom dia, obrigado. Oi, André. Oi, eu Eu me tirei uma... empolgo falando. Foi muito bom, né? Sua participação foi excelente. Eu fiquei... Eu vou colocar uma foto, tirei uma fotinho aqui Eu da também sala. tirei. Ah, tirou? Ah, então se Tirei. você quiser colocar lá no grupinho, eu acho que é legal, né? Só Eu mando, pra vou mim. mandar. Uhum, eu gostei bastante. Foi muito boa. Falei para você, assim, como tinha 3 grupos, acaba não sendo corrido, né? Aí dá tempo de você refletir mais, né? Muito bom. Sim, Bem sim. Com tranquilo. 4 fica muito difícil. Você fica assim, a pessoa tá com uma ideia ali, a vontade de falar, e você vai lá e corta a pessoa no meio, e você, ai, que triste, sabe? Mas assim, bem legal, gostei bastante. Parabéns, obrigado aí, viu, Paula? Valeu mesmo, viu? Obrigadão, viu, André? Até mais. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.